Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá à nossa live de hoje. Eu tô começando pontualmente. Eu tô num lugar mais escuro hoje, que eu não consegui estar onde eu gostaria. Mas eu acho que para passar a mensagem, para conversar o que eu quero conversar com vocês, vai ficar bem legal. Então, assim, eu vou falar sobre a Asco 2018. Asco de 2018 foi muito legal. Para quem não sabe, a ASCO é o maior evento de oncologia do mundo. Ela acontece em Chicago porque é um dos únicos lugares que comporta tantas pessoas. Esse ano foram mais de 40 mil pessoas, então é fantástico e é imperdível, né? Quando a gente está na ASCO, a gente sabe as novidades na oncologia na hora em que elas são publicadas, né? Para quem não sabe, na maioria das áreas da medicina, a gente muda as nossas condutas baseadas em estudos, né? Então, a gente tem estudo, é publicado numa revista e a gente, a partir dali, começa a discutir com as pessoas se a gente vai mudar a conduta ou não. Então, quando a gente está na ASCO, eles discutem os trabalhos e os trabalhos, alguns são publicados na hora em que a gente está na ASCO. Então é fantástico, assim, a gente brinca que é a Disneylândia dos oncologistas, porque a gente fica ansioso para ver as respostas dos estudos, a gente fica esperando, né, o dia da gente estar na ASCO, e realmente é muito impactante. A gente parece que está fazendo parte da história, né? A gente está acompanhando as mudanças acontecerem na nossa frente. E esse ano, diferente dos outros anos, assim, diferente não, a gente teve muitos estudos legais, a gente teve estudos em todas as áreas que mudam a nossa conduta, a nossa abordagem. Então eu saí de lá muito animada, porque o que a gente quer, né, é que a gente tenha tratamentos novos, a gente quer poder oferecer o melhor, a gente quer ver paciente feliz. Então quando a gente... Oi Elisa, oi Márcia, oi Marique, tá todo mundo aí, gostei. Legal o pessoal dos namorados aqui, ainda vou falar sobre isso. Então, assim, é muito legal. Esse ano teve bastante estudo e mais do que habitual, eu acho, estudo que eu digo não em número, mas estudo que a gente possa usar, né, para mudar a nossa conduta desde o momento em que ele é publicado. Então, eu saí de lá bem animada e o que mais achei legal foi assim... Teve muito estudo, né, que fala de hábitos de vida, né? Então, a gente hoje sabe que os hábitos da nossa vida podem não só ajudar a tratar o câncer, né, a encarar o câncer quando ele existe, como a gente sabe que muitos existem para a gente prevenir a doença. Então, quando a gente fala assim, puxa, será que tem um jeito de evitar que tenha câncer? Tem. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, e o mais legal é que cada vez mais na ASCO esses estudos são publicados e a gente vê essa abordagem. Então, assim, hoje é dia dos namorados. Eu não queria estar fazendo isso no dia dos namorados, porque eu sei que muita gente queria estar aqui e não vai poder participar. Mas amanhã eu não vou conseguir estar e quinta-feira eu vou viajar para São Paulo. E eu não vou conseguir fazer live nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. E aí eu acho que vai passando da ASCO que vai perdendo um pouco o sentido a live. Apesar que a minha intenção é fazer cada vez mais lives, porque eu acho que os pacientes gostam muito, as pessoas que me acompanham gostam muito, eu tenho um retorno muito positivo da live. As pessoas às vezes acompanham mais, né, quando eu tô falando, do que ler exatamente tudo que eu tô escrevendo quando eu faço os posts. Então, a boa notícia é que eu vou fazer mais live. Hoje eu não consegui fugir dos Dias Namorados, mas obrigada para quem tá aí. De qualquer forma, a live vai ficar, né, no Facebook para quem quiser ver depois. A primeira coisa, assim, eu não vou conseguir falar tudo que teve na ASCO, nem vou conseguir falar de todos os tumores que foram discutidos e as novidades para cada tumor. Não dá. É muita coisa. Mas eu vou falar algumas coisas que eu achei mais importantes. E eu vou tentar falar mais de coisas que sejam úteis para os pacientes, né? Não adianta eu ficar falando aqui de nome de remédio que ninguém entende, falar de mecanismos de ação que ninguém entende,
falar de tratamentos que ninguém nunca ouviu falar sem entender. Eu vou falar mais ou menos o que tem de novo e vou falar o que diretamente pode ajudar o paciente no dia inteiro, no dia a dia, tá? Então, não dá para falar tudo. Eu, de repente, depois faço mais lives falando sobre os assuntos e eu vou tentar falar o que mais se aproxima da realidade de todo mundo, tá bom? Outra coisa importante que eu vou contar de primeira mão é que na quinta-feira, eu acho, ou na quinta ou na quarta, é mais provável na quinta, eu vou fazer uma live com uma proctologista lá do Sírio-Libanês. E minha amiga pessoal, Amanda, ela até tem Instagram e Facebook, é a doutora Amanda Ziegler. Ziegler é Zigler, e ela vai estar comigo também falando algumas coisas de cólon, então trato gastrointestinal, então algumas coisas eu não vou estar falando aqui por causa disso. Aguardem, a Amanda é muito legal, é muito joia e vocês vão gostar. Então, assim, podem mandar perguntas aqui, eu não vou conseguir tirar muitas dúvidas aqui, porque senão não vou conseguir dar andamento e eu já tô falando um tempão, então eu vou tentar falar, mas não vou conseguir tirar muitas dúvidas aqui, tá? Eu fiz um monte de anotação, então de vez em quando eu vou estar olhando aqui pro lado pra tentar lembrar de tudo que eu quero falar, tá bom, gente? A primeira coisa que eu vou falar é o que eu tenho um público maior, né, aqui, que é o câncer de mama. Então eu vou falar sobre as principais novidades que eu tive em câncer de mama. Teve um estudo chamado Perséfone, não reparem nos nomes, tá? Mas eu vou citar eles. O Perséfone foi legal para quem é paciente HER2 positivo. Às vezes parece muito técnico, né, eu falar algumas palavrinhas assim, mas para quem está passando pelo problema sabe exatamente o que eu estou falando. Então, de vez em quando eu posso falar alguma coisa que vocês não entendem, depois eu vou explicar, mas muita gente vai estar entendendo, tá? Eu não costumo falar de forma muito técnica, porque eu sei que não é esse o objetivo. Então, esse estudo Perséfone, ele serviu para ver se a vacina, né, a gente chama de vacina, mas é o Herceptin, que a gente usa para paciente com câncer de mama HER2 positivo, se a gente diminuiria o tempo de uso para 6 meses ao invés de 1 ano, né? A resposta pareceu que usar 6 meses não é pior do que usar 12 meses, usar 12 meses e se equivale a 6 meses, mas nos comentários depois da apresentação a gente decidiu que essa mudança ainda não vai ser adotada, porque a gente acha que o estudo ainda não usou os esquemas de quimioterapia que a gente usa atualmente. Então hoje em dia a tendência, né, é a gente ainda usar o Herceptin por 12 meses para pacientes depois que operam câncer de mama. Mas a gente fica sabendo também que, de repente, para paciente muito idoso, pacientes que tem alguma doença no coração, uma cardiopatia que a gente chama, de repente não vai ser pior o prognóstico se a gente usar 6 meses. Esse é um estudo que quem acompanha as novidades do câncer de mama foi muito anunciado aqui nas mídias, né, nos grupos de ONG e tudo, e a gente estava esperando que fosse ter uma mudança, né, do tratamento, mas por enquanto sem mudanças nesse sentido. Outro estudo foi um estudo que saiu até na Isto É, saiu, se não me engano, no jornal, né? Um estudo chamado TAILORx, né? O TAILORx. Ele mostrou que em um subgrupo de pacientes a gente pode diminuir em até 70% a quantidade de quimioterapia que a gente faz. Como, né? Será que a gente faz quimioterapia para tanta gente sem precisar? Será que a gente faz isso? Então, a gente fez um exame chamado Oncotype. É um exame que já existe no Brasil, mas ele é muito caro ainda. Ele custa mais ou menos 10 a 13 mil reais. Então, aí vocês estão pensando, poxa, ela vai falar de um exame caro assim? Meu Deus, para quê? Né? É importante que a gente fale que esses exames existem. Por quê? Porque a gente tem que lutar para que eles fiquem disponíveis, né? Muitos desses remédios que eu falo aqui, que a gente poderia falar aqui, antigamente a gente nem pensava em usar,
e a gente usa porque a gente sabe que a gente fala dele porque a gente sabe que quando a gente começa a falar muito, a gente consegue apoio do governo e depois a gente consegue baixar o preço e consegue aprovação. Então não se assustem com o preço, mas é uma boa notícia saber que mais para frente menos pacientes vão fazer quimioterapia. Então esse exame que hoje custa R$13.000 em média, ele é feito para paciente que tem câncer de mama, teve câncer de mama, operou câncer de mama, é receptor hormonal positivo, estrogênio e progesterona positivo e o HER2 é negativo. A gente sabe que tem mais pacientes nesse grupo que até tem um tumor com tamanho maior, que talvez elas não precisem quimioterapia, mas com o exame a gente consegue ter certeza disso. Então a gente conseguiu comprovar que tem muita paciente que não precisa fazer quimioterapia. Esse estudo para a gente vai servir de apoio para a gente ir em busca desse exame e conseguir ter ele com preço menor e com mais disponibilidade para as pacientes. Um outro estudo foi um estudo que saiu avaliando 2 estudos que já estavam em andamento, que é o TextSoft. Esse é um estudo que vê se paciente que está na pré-menopausa tem que fazer aquela injeção, né, que a gente chama na maioria das vezes Zoladex, além do comprimido, para diminuir o risco da doença voltar. Quem é minha paciente e está assistindo aqui sabe que eu várias vezes tento fazer os 2 remédios. Em algumas pacientes aqui que vão assistir esse vídeo eu consegui fazer. Eu falo conseguir porque eu preciso de aprovação do plano de saúde e eu falo sobre isso. E antigamente a gente ficava na dúvida se todo mundo precisava. Então hoje a gente sabe que pacientes que têm alto risco da doença, né, doença maior, que são muito jovens, elas realmente têm indicação de fazer o comprimido junto com essa injeção, depois que opera o câncer de mama e que não tem mais doença em evidência, tá, pessoal? Então, eu acho isso bem bacana. Teve uma pessoa que quando eu anunciei que eu ia fazer a live, pediu para eu falar alguma coisa de mutação de BRCA. Eu vou tentar ver se dá tempo de eu falar mais coisa no final, mas um estudo muito legal que saiu, que é um estudo pequeno de Israel, que viu pacientes que têm a mutação BRCA1, essas pacientes que operavam uma mama, né, e que tem a mutação, normalmente essas pacientes que operam uma mama e por algum acaso só fazem o teste da mutação depois, a gente tem indicação de tirar outra mama para evitar que a doença volte do outro lado. Até as pacientes muitas vezes as pacientes operam uma mama e falam assim, eu quero operar outra mama para diminuir o risco, né? Eu falo, calma, não é assim. Por quê? Porque a indicação de tirar as 2 mamas é só para quem tem mutação. É só, né, entre aspas, né? Por quê? Porque tirar a mama sempre é um procedimento a mais, que tem seus riscos, que tem seus efeitos colaterais. Tem paciente esse ano, por exemplo, que tirou a outra mama e teve rejeição. Esse ano eu tive 2, na verdade. Que teve rejeição da prótese, teve que ficar internada, teve que ficar tomando antibiótico, teve que tirar a prótese. Então, tirar outra mama só quando tem indicação formal, e uma das indicações formais é a mutação. Então, a gente teve esse estudo de Israel que falou que só tem indicação que paciente que tem a mutação do BRCA1, ela pode, em vez de tirar outra mama, pode fazer radioterapia nessa mama, né, na outra mama que não foi mexida. Isso é muito legal, porque isso diminui a quantidade de pacientes que vão entrar em uma cirurgia, né, para operar outra mama. Então, adorei esse estudo e como ele foi um estudo pequeno, eu acredito que ano que vem a gente vai ter um número maior de estudos sendo feitos e com um número maior de pacientes. De mama ainda, né, a gente teve a publicação final dos estudos com nome de estudo de oncologia sempre esquisito, né? Um estudo chamado Paloma 3,
né? Isso eu não tenho muito como falar para vocês, que os nomes são muito complicados, mas só para vocês já irem se familiarizando com os nomes, né? Palbociclib é uma medicação que trabalha no CDK4/6, que é usado junto com a hormonioterapia, né? Esses comprimidos, ou nesse caso uma injeção do Faslodex, né, que é usada para pacientes que têm câncer de mama metastático, que é receptor hormonal positivo. Esse tipo de remédio vai ser lançado esse ano aqui no Brasil. São 3 remédios, né? Um é o Palbociclib, o outro é Ribociclib e o outro é Abemaciclib. São nomes esquisitos, mas são classes de remédios iguais, mais ou menos iguais, que atuam da mesma forma, que são usados com hormonioterapia, em pacientes com câncer de mama avançado, né? Esses remédios parecem que vão estar mudando um pouco a história do câncer de mama, e eles têm uma resposta muito boa, tá, ao tratamento. E eles, normalmente, se o paciente não tiver muita doença, eles podem ser usados logo que o paciente tem um diagnóstico. Então, gente, a gente tem muita novidade, viu? Tem muito remédio novo chegando, tem muita mudança de tratamento para vir. A gente tem muita esperança, né, que o cenário do câncer de mama mude, e eu fiquei bem animada. Vou seguindo aqui, vou puxar o gancho da questão das mutações, né, que eu falei com vocês, né? Eu falei do BRCA1, né, o estudo de Israel, falando da radioterapia da mama. Teve um estudo que avaliou, né, se perguntou quem que deve fazer os testes de mutação, principalmente nos pacientes com tumor ginecológico. Então, não sei se eu estou falando de uma forma muito complicada, né? Vou tentar simplificar, né? Fazendo analogia, lembrando lá do caso da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie teve câncer de mama muito cedo. Teve câncer de mama, não. Ela teve muita história na família de câncer, né? Parece que tinha mãe com câncer de mama, foram vários familiares com câncer de mama e algumas com câncer de ovário. Então, tem algumas pacientes que a gente tem indicação de ir a um médico chamado geneticista para fazer um teste no DNA para ver se eles têm algumas mutações. Por quê? Pacientes que têm mutações têm que ter uma abordagem diferente. É o caso da radioterapia ou da retirada da mama contralateral ao câncer. Então, é importante a gente saber quais pacientes têm que fazer o teste genético para a gente poder investigar as mutações. Por exemplo, para saber se paciente que tem uma mutação chamada BRCA, se ele tem mutação, a gente vai pensar em operar o ovário, porque também existe o câncer no ovário. Se ele for homem, a gente tem que ficar acompanhando a próstata mais de perto, tem risco de ter tumores em outro lugar. Então, o médico tem que sempre ver a história familiar do paciente e ver se tem a indicação ou não de fazer o teste genético. Então, assim, a gente teve umas mudanças nas rotinas que a gente tinha de pedido de mutação. Eu vou falar algumas aqui. A maioria se refere a tumores ginecológicos, porque foi o estudo que eu assisti de mutação. Então, a gente sabe que pelo NCCN, né, que é o órgão que a gente segue, né, alguns, como é que eu vou falar? A gente segue algumas rotinas, né, para quem tem mutação. Então, assim, todos os pacientes que tiverem câncer de ovário, agora a gente tem indicação de pedir os testes de genéticos. Pacientes com câncer de endométrio, principalmente com os tumores menores do que com pacientes mais jovens de 50 anos, tem indicação de fazer teste genético. Então, assim, para que eu tô falando isso? Vou deixar todo mundo desesperado? Não. É porque é bom vocês saberem que tem essas questões. Para se você tiver câncer de endométrio e o seu médico de repente não falou, ou se o médico falou e você não deu muita importância, vale a pena pedir o teste genético, perguntar para ele se tem indicação. Para você, se tiver mutação, saber fazer o seu acompanhamento melhor e também pesquisar em outros familiares, se for o caso, né?
Então, questão do endométrio menor de 50 anos, paciente com câncer de ovário também tem indicação. Em geral, para quais os pacientes a gente pede testes genéticos, né? São pacientes que têm câncer com uma idade muito jovem, pacientes muito jovens com câncer, a gente tende a pedir teste genético. Pacientes que têm mais de um tumor, né? Uma pessoa só com vários tumores, a gente também pede. Não estou falando paciente que teve, por exemplo, câncer de mama e teve a metástase para outro lugar. Eu estou falando de um paciente que teve um tumor primário na mama, daqui a pouco teve um tumor primário no intestino ou no pâncreas. Esse paciente ele tem que ser investigado. Tumores que são bilaterais, né? Por exemplo, paciente que tem tumor nas duas mamas, de uma vez só, no mesmo momento. Esse paciente também merece o teste genético. Tumores raros, pacientes com tumores raros. Por exemplo, é raro o homem ter câncer de mama. Então, o homem, quando tem câncer de mama, ele vale a pena fazer o teste genético. Eu falo sempre do BRCA, mas a gente sabe que tem outros marcadores, né? Tem o PTEN, por exemplo. O PTEN é uma mutação que fala a favor de tumor de mama, tireoide, rim, cólon, reto, endométrio. Então, tumor de cólon é um tipo de tumor que é muito relacionado a algumas mutações. Então, a gente tem que ficar atento na história familiar desses pacientes e, quando for o caso, indicar fazer os testes de mutação. Lembrando sempre, vale a pena lembrar, né, que o BRCA1 ele tem relação com o câncer de ovário também 54% das vezes. Então, é importante que o paciente que tem câncer de mama e teve a mutação de BRCA1 descoberta, que ele faça a avaliação do ovário, quem sabe mais ainda tirar o ovário. E o BRCA2, ele tem risco de câncer de ovário em 27%. Mas também está relacionado a pâncreas, próstata e melanoma. Então, esses pacientes têm que ficar de olho também. Isso, então, eu já falei de câncer de mama, falei de mutação. Eu vou tentar mudar um pouco o tema. Eu tenho aqui ainda... Eu passei 24 minutos. Eu vou tentar dedicar a meia hora final a falar de estilo de vida, né? Até a Valéria está perguntando aqui, só pode fazer teste genético quem já teve câncer? Filhos de mães que tiverem câncer de endométrio e mama podem fazer? Pode, não tem problema. Mas normalmente a gente só indica fazer o exame primeiro a pessoa que teve o câncer com a história familiar importante ou quem teve um tumor raro. Por quê? É mais fácil a gente pesquisar nessa pessoa, e se essa pessoa tiver os seus filhos fazerem, do que a gente fazer no filho de todo mundo. Pode até fazer todo mundo, mas o convênio não cobra. O convênio só cobra se tiver uma história forte e for no caso chave. Então é bom ir no geneticista para ele fazer aquela árvore direitinha de câncer, né, familiar, e aí ver quem tem a indicação. Se a pessoa tiver a mutação, aí sim seus filhos vão ter indicação de fazer. É assim que é feito, tá? Vou seguir aqui, eu vou falar um pouquinho de outros tumores, porque é engraçado que aqui no Facebook e no Instagram acaba que o pessoal acha que eu faço só câncer de mama, né? Mas como eu tive a história do livro, que foi sobre o câncer de mama do meu pai, como eu trabalhei no INCA de mama durante 8 anos, o pessoal acha que eu só faço mama, mas eu trato tudo, tá, gente? A maioria dos pacientes realmente são de mama, porque é um tumor muito incidente, mas eu trato de tudo. João Felipe, você tá aí, daqui a pouco eu vou falar de esporte, viu? Se você quiser escrever alguma coisa aí, vou adorar. O João Felipe, ele é médico de esporte e ele tem uma clínica em Copacabana e ele dá muitas dicas. Bom, vou falar de pâncreas rapidinho, porque pâncreas teve uma notícia impactante pra gente, né? A gente sabe que pâncreas é uma doença que é considerada muito agressiva. Quando a gente pensa assim, putz, fulano tá com câncer de próstata, vai morrer, né? Eu acho que é um pensamento forte, porque o tumor de pâncreas, ele realmente é muito avançado, muito agressivo. Então a gente teve aí uma mudança de impacto, né? E são essas notícias que alegram a gente
para na oncologia quando a gente tem novidade, né? A gente sabia que quem operava o câncer de pâncreas, a gente fazia uma quimioterapia que normalmente era com gemcitabina, algumas pessoas conhecem esse nome. Aí a gente descobriu esse ano que a gente tem uma combinação de quimioterápicos que tem uma resposta maior com o tratamento. Então, pacientes que operam câncer de pâncreas e faziam quimioterapia vão continuar fazendo quimioterapia, mas hoje a gente tem um esquema com um resultado melhor, e isso é legal. Paciente com câncer de próstata, hoje eu vivi isso na pele, gente. Tem um exame que hoje no Brasil existe, no Rio de Janeiro existe só em 2 clínicas de imagem, um exame chamado PET-PSMA. Que é isso? Odília, eu respondi você sobre câncer de ovário. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas eu respondi você, depois você olha lá. O câncer de próstata, né? A gente agora, por exemplo, né? Quem operou, o homem que operou a próstata teve o câncer de próstata. Aí fica acompanhando o PSA de 3 em 3 meses ou de 4 em 4, dependendo do médico. Aí o PSA começa a subir, né? O paciente operou câncer de próstata, não fez tratamento nenhum e está acompanhando o PSA e o PSA está subindo. Antigamente, ainda hoje, todo dia, a gente às vezes pede uma ressonância ou então uma cintilografia para tomar uma decisão. Mas em geral, a gente vendo que o PSA está subindo muito, a gente indica, né? Se a ressonância não der nada, a gente indica a injeção com Zoladex ou algum tratamento parecido para poder bloquear a testosterona, que é o que alimenta o câncer, e aí para o PSA baixar. Ou então, se na ressonância aparece alguma coisa, às vezes a gente indica radioterapia para tratar aquele lugar. Com esse exame novo, PET-PSMA, a gente consegue saber exatamente aonde está essa célula prostática, né, de câncer de próstata que está causando esse aumento de PSA. E aí, por exemplo, eu tive um paciente hoje, um paciente super querido, que ele depois vai assistir essa live. Foi muito legal, porque ele era um paciente que estava com o PSA subindo, ele vinha dobrando, e aí o PSA, né, vinha dobrando, e aí ele não queria fazer a injeção, porque quem faz a injeção a gente sabe que pode trazer impotência, pode não, na maioria das vezes traz impotência, sintomas de calores, assim, sintomas vários, e ele não queria fazer a injeção. Eu tinha falado do exame, o exame custa R$3.500, e eu não sabia se eu ia fazer a radioterapia para ele, porque na radioterapia, na ressonância não aparecia grandes coisas, enfim. Ele fez o exame e a gente viu que a recidiva estava na vesícula seminal, então a gente vai conseguir fazer um tratamento local e ele vai ser poupado do hormônio. Ponto para o exame e ponto para a medicina. Então, assim, mais uma vez, eu sei que o exame é caro, eu sei que causa angústia a gente não ter, mas a gente sabendo desse estudo, a gente consegue pedir com mais precisão, sabendo do benefício maior e pressionar tanto os seguros como mais na frente o governo. Então, um ponto pra gente. Pulmão, a gente tem milhões de estudos, milhões. A gente sabe que a história de pulmão hoje é outra, câncer de pulmão hoje está com outra história. Eu lembro que antigamente quando eu acabei a residência, a gente não fazia quimioterapia, não tratava pacientes com câncer de pulmão avançado que tivesse o estado geral mais ou menos. O que é isso, né? A gente classifica a paciente se fica mais de metade do dia acamado, menos de metade do dia acamado, ou sentado em repouso. Paciente que ficava mais da metade do dia acamado, a gente nem tratava paciente com câncer de pulmão assim, salvo pacientes com mais jovens ou com um tipo específico de câncer de pulmão que a gente sabe que tem uma resposta rápida. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia a história de câncer de pulmão mudou e a gente sabe que vale a pena a gente fazer tratamento em pacientes até com estado geral mais comprometido por conta das drogas novas. Como eu falei para vocês, deixa eu ver que horas são, porque daqui a pouco eu vou falar em hábitos de vida. 6h30. Então, como eu falei para vocês, cada vez mais eu vou fazer mais lives. A minha tendência é essa, cada vez eu vou chamar mais gente
João, de repente você é o próximo, hein? Não, o próximo é a Amanda, mas você tá na lista, viu? E eu pretendo chamar uma amiga minha que faz muito câncer de pulmão lá na Oncoclínica, que é onde eu trabalho, né? Eu trabalho na Oncoclínica de Ipanema e no C1 da Barra, Centro de Excelência Oncológica. Então eu pretendo fazer uma live com ela para ela falar mais de pulmão, porque pulmão tem muita novidade e eu fiquei mais presa, né, em outros tipos de tumores. Odília, você falou do câncer de ovário. Eu falo para você que ovário eu não assisti muita aula, mas eu sei que a gente não teve muita novidade em ovário, Talvez uma mudança, se vale a pena operar, pacientes às vezes que tinham um tumor de ovário muito grande, que operou, ainda ficou doença e fez quimioterapia, a gente normalmente indica que a paciente vá para cirurgia de novo. O que eu sei é que isso sempre era padrão e agora ficou meio nebuloso. Talvez seja melhor continuar a quimioterapia por mais tempo. Então, eu sei que teve essa mudança, eu sei que teve resultado para algumas drogas que a gente já vinha estudando, mas o ovário não veio com uma grande mudança não, viu? Eu posso adiantar para você que em dezembro a gente tem um congresso, em novembro, a gente tem em outubro a ESMO, que é o Congresso Europeu de Oncologia, e para lá a gente tem promessa de resultado novo para ovário, tá? Mas eu vou pesquisar mais para você, para ver se eu trago uma novidade para você. Eu falei aqui outro dia também sobre o câncer de rim. A rim também foi impactante. O rim, a novidade dele... Oi, Aline, tudo bom? O rim... A gente normalmente a gente sempre operava o paciente, tirava o rim dele quando ele tinha uma doença avançada. O que é isso? Se ele tinha doença do rim, tivesse ido para o pulmão ou para algum outro lugar do corpo, a gente sempre indicava a cirurgia do rim, operava o rim, tirava o rim e a gente sabia que a gente ia ter uma diminuição dos outros tumores fazendo a cirurgia. Esse estudo foi apresentado na plenária da ASCO. A plenária da ASCO é o momento mais importante e então a gente sabe que esse estudo vai ter um impacto importante para a nossa vida. A gente agora aprendeu que é melhor a gente continuar o tratamento que a gente já fazia para o rim, ao invés de operar em pacientes com muito volume de doença, né? Com pessoal que tem pouca doença, continua a indicação de operar. Isso é uma mudança muito grande. Os urologistas ficaram bem preocupados porque eles querem operar, né? Então o estudo ele ainda está repercutindo, mas isso é legal também sinalizar que nem para todo paciente com câncer de rim vai ter seu rim operado, tá? Eu vou falar um pouquinho de um assunto legal, que é a questão da biópsia líquida, que eu acho que Cristiane, eu já falei de câncer de próstata com metástase óssea, falei um pouquinho sobre o exame, mas a gente não teve muita mudança não. Lembrando que eu tô falando aqui, gente, de novidades na ASCO, né? Eu não tô falando sobre a doença em si não, tá? Eu tô trazendo as novidades para vocês. Depois, deixa anotado aqui que eu posso fazer post sobre algum tema específico, tá? Sem estar falando da ASCO e sim da doença. Eu vou falar um pouco de biópsia líquida, que é um tema que está aparecendo muito, cada vez mais. Teve mais de um estudo falando de biópsia líquida. O que é isso? Quem já fez biópsia aqui sabe que a gente vai com uma agulha e vai no tumor e tira um pedaço desse tumor para ter o diagnóstico. Mas agora a gente sabe que a gente está começando a ter a biópsia líquida, ela já existe para pulmão. Mas isso daí é uma inovação, assim, uma coisa muito legal que está chegando, que a gente é capaz de fazer a biópsia sem ter um tecido tumoral propriamente, né? Isso é fantástico, gente. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou. Gente, meu namorado tá me assistindo, meu marido. Oi, Wagner, beijo. Adorei a declaração, viu, gente? Hoje, Dia dos Namorados, tem declaração ao vivo também. E aí a gente sabe que a biópsia líquida, ela detecta células, né, do DNA. Quando a célula do câncer morre,
né, esses pedaços de DNA vão para o sangue e a gente consegue detectar isso através do sangue. Tá vindo o exame ainda, é bom por vários motivos, porque a gente não precisa ir atrás de um tecido, às vezes fazer a biópsia é um exame muito invasivo, né? Às vezes, por exemplo, para pulmão tem que fazer a broncoscopia, às vezes para algum tumor, por exemplo, de fígado, algum outro tipo de tumor, precisa ter um exame de radiologia junto, então é muito legal a gente poder fazer o exame direto no sangue. É bom porque a gente vai descobrir antes se o paciente está evoluindo com metástase. Às vezes o paciente começa a ter doença em outro lugar e nenhum exame de imagem vê, e aí com a biópsia líquida a gente vai conseguir perceber isso antes de perceber algum exame de imagem. E é bom também para saber o prognóstico da doença, né? A gente consegue saber pelas mutações qual é o melhor tratamento e saber o prognóstico de cada um. Então, biópsia líquida é um nome que vocês vão ouvir daqui pra frente e provavelmente eu vou ter muito post falando sobre isso também, a cada novidade que sair. Então, como prometido, a gente está já indo para meia hora final. Na verdade, a gente está com 37 minutos de vídeo, de live. Eu vou deixar alguns temas mais para o final. Eu vou falar do exercício, né? Quem é minha paciente sabe que eu perturbo por causa de exercício, né? A gente sabe que exercício é muito importante, não só durante o tratamento, como depois, principalmente, e antes também. Se você vem fazendo exercício na sua vida normal, tem câncer, para de fazer exercício, você perde muita massa muscular. Então, para fazer a mesma atividade, você tem que fazer muito mais esforço. E aí você fica muito mais cansado e depois voltar para a sua vida ativa é muito mais difícil. Então, a gente sabe que o exercício físico ele tem benefício tanto quanto a autoestima, o bem-estar, quanto ao estado geral. De uma forma geral, ele melhora o combate à obesidade, aos sintomas cardiovasculares, a saúde óssea e muscular. Então, o exercício físico é muito importante. E na ASCO de 2018 teve uma coisa muito legal. Eles fizeram um estudo que eles avaliaram 49 mil pessoas. Gente, é muita gente. E eles todos começaram a ser acompanhados a partir do momento que faziam exercício intenso. E pacientes que faziam exercício intenso durante esse período de 8 anos, teve uma diminuição da incidência de câncer de pulmão de 80%. Gente, 80% é muita gente. Então, assim, exercício hoje, ele previne também câncer, tá? Então, isso foi relacionado ao câncer, ao exercício de impacto grande, né? Então, assim, também teve impacto no câncer de intestino. Então, assim, gente, eu sempre falo, quando eu era mais nova, né, comecei na oncologia, isso tem mais de 10 anos, a gente falava de exercício de uma forma geral, para diminuir a obesidade, que a gente sabe que a obesidade tem relação com o câncer, com a recidiva do câncer. A gente recomendava para diminuir as chances de diabetes, controle da pressão. Mas, gente, hoje em dia, a gente sabe que exercício diminui o risco de câncer. Então, meu Deus, para que tentar fugir do exercício? Eu costumo falar, às vezes o paciente fala, doutora, mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa que eu gosto, eu não gosto, mas frente eu posso gostar. Não esperem, gente. Exercício, ele deveria ser indicado na prescrição médica como um remédio. Ele é muito importante. Então, não tem que gostar de exercício. É obrigação fazer. Eu não gosto, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer. Combinado? A Marcela tá perguntando se eu posso disponibilizar esses artigos aqui. Me fala qual que você quer, que eu mando, porque aqui eu já falei de mais de 15. Então, me fala mais ou menos o que você quer. Em alguns posts eu falei algumas coisas também, tá? É porque é muito estudo, não dá pra falar tudo não. Mas me pede se tem algum específico que eu te falo, tá? Tem também a questão do cigarro, né? Esse do cigarro eu achei fantástico, né? A gente sempre fala que cigarro causa câncer, e não só câncer de pulmão, mas câncer de bexiga
câncer de cabeça e pescoço, a gente sabe da relação que tem. Mas o incrível é que a gente teve esse estudo que dobrou o preço do maço de cigarro no estado americano e de 2,29 dólares para 5,41. E esses pacientes que tiveram a dobra, né, do custo, eles pararam de comprar o câncer, de comprar o cigarro. Então a gente sabe que nesse estado, nesse período, a gente teve uma diminuição imensa do câncer de pulmão e também da mortalidade em geral. Então a gente sabe que o cigarro ele não só aumenta a chance de câncer de pulmão, mas a gente sabe que aumenta a chance de ter derrame, hipertensão, né, doenças cardiovasculares. Então, com esse estudo, a gente percebeu que aumentando o preço do cigarro, a gente diminuiu muito a incidência do câncer e diminuiu a incidência do câncer e diminuiu a mortalidade. Por que isso é importante, minha gente? É importante, desculpa, para a gente poder batalhar junto ao governo essas questões, né? O governo precisa aumentar preços, fazer campanhas, porque se diminuir a incidência da população geral, gente, diminui o gasto que vai ter com tratamento e com exames. Então, é uma conta inteligente. Então, gente, fumar jamais, viu? Vamos batalhar essa questão do cigarro aí. Eu tô com 15 minutos finais aqui. Eu vou falar um pouco do álcool, né? A gente sabe que o álcool, ele causa mais de 7 tipos de câncer, e apenas 30% dos pacientes sabem da relação do risco do álcool com o câncer. E 38% desses só diminuem a ingesta de álcool mesmo sabendo da relação com câncer. Então, gente, tem alguma coisa errada aí, né? Você sabe que álcool dá câncer e continua bebendo pra caramba? Não faz sentido. Então, assim, o álcool tem muita relação. Aí algumas pacientes minhas estão falando assim, poxa, doutora, mas você falou que eu durante o tratamento posso beber um vinho. Gente, Dia dos Namorados, vinhozinho, ok. Não pode todo dia beber álcool, não pode chegar numa noite e beber muitas doses, né? O que ele considera aqui é que homem, o risco aumenta com mais de 15 drinks por semana, ou 5 drinks em 2 horas, e mulheres 8 drinks por semana, ou mais de 4 drinks em 2 horas. Gente, é muita coisa. Então, assim, não pode beber álcool em excesso. A gente já sabe desse dado, já sabe disso tudo, então, pelo amor de Deus, parem, tá? Tem o João, os médicos não prescrevem exercício tão seriamente quanto os médicos... O exercício é remédio, é importante, e essas lives que a gente faz, essas informações que a gente fala, também para médicos, né? Para que os médicos mesmo insistam em falar do exercício, e é muito importante ter o acompanhamento. Odília, de exercício, de açúcar, eu tenho uma live que eu fiz, é só baixar no Facebook, né, a minha timeline, você vai ver um post que eu fiz sobre câncer e açúcar, né? Tem uma onda aí de falar que é proibido comer açúcar quem tem câncer, né? Não precisa de extremos. O que a gente orienta é uma dieta equilibrada, gente. O equilíbrio é a palavra-chave e o açúcar tem seu papel. Ele faz todas as células do corpo funcionarem, então não gostamos de nenhuma atitude extrema, né? Mas dá uma olhada nos posts que eu já fiz, que lá tem um post falando de açúcar, e também numa live que eu fiz com a nossa nutricionista Paula, lá da clínica, ela também fala sobre essa questão alimentar. Vale a pena assistir essa live, que essa live é muito legal. Fechando aqui, eu já tô com... Oi, Rafael, tudo bom? Tá sumido, hein? Tá sumido. Tô de olho em você, mas hoje eu deixei você descansar, tá? São 6h45, eu tenho 15 minutos. Vou falar um pouquinho também da questão da exposição ao sol. A gente sabe que tem muito jovem nos Estados Unidos que não usa nenhuma proteção solar. E a gente sabe que nessa idade, a idade que
a gente tem os jovens mais expostos, né, ao sol, então a gente sabe que é importante a gente ter o uso do protetor solar o tempo inteiro, né? Se minha dermatologista está assistindo, ela vai me apoiar, me aplaudir de pé, porque a gente ainda usa muito pouco. A luz de dentro de casa, ela também pode causar câncer, então todo mundo tem que usar protetor solar. E a gente viu que nos Estados Unidos poucas pessoas ainda estão usando, tá? Então isso é mais um alerta para a questão governamental. Agora a gente vai nas partes finais, né, do que eu vou falar, que são coisas que foram muito interessantes, que eu acho que vale a pena para a gente levar como final de live, como mensagem, né, para casa quando acabar a live, né? Foi uma aula que eu assisti sobre comunicação, onde eles falam que é importante o médico falar tudo para os seus pacientes, né? Por quê, né? Porque quando a gente conta tudo para os pacientes, eles conseguem se programar melhor para a vida. Muito médico não conta tudo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o médico às vezes tem medo de como o paciente vai reagir. Segundo, que muitas vezes o médico não quer falar tudo pro paciente, porque ele também não quer ver o paciente sofrendo, porque ele tem medo do paciente às vezes chorar e ele não saber como fazer. Às vezes o médico não fala porque ele não sabe até onde o paciente quer saber. Então é muito importante, né, segundo essa aula que eu assisti, a gente falar tudo para médico, falar tudo para o paciente. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos pacientes a maioria das pessoas que tem aqui são pacientes, e é importante que vocês tirem todas as suas dúvidas com os médicos. Gente, mas o doutor não me olha, o doutor não fala comigo, o doutor não quer saber, é tudo muito rápido. Não interessa, gente, ele é seu médico, ele tá ali pra você. Se você não tirar essas dúvidas médicas, vocês vão tirar com quem? Então, leva anotadinho. Tem muita paciente que faz isso. Leva anotado todas as suas dúvidas e tira as suas dúvidas com os seus médicos. Não saiam da consulta com os seus médicos. Isso é muito importante. Então, nessa aula, falou que 81% dos pacientes não entendem o tratamento que lhe é passado, mas 85% dos pacientes querem saber mais. Gente, é muita gente que não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Então, perguntem, tirem dúvidas. E o estudo mostrou que quanto mais a gente sabe, quanto mais o paciente sabe do tratamento, por incrível que pareça, ele se sente mais otimista. Por quê? Se o paciente está na dúvida, será que o médico me falou tudo? Será que eu perguntei tudo? Será que eu estou com dúvida? Não perguntei? Ele fica confuso, ele não pode se sentir seguro. Mas se o médico chega, conta tudo para ele, tira todas as dúvidas, ele pode, mesmo que a doença seja uma doença agressiva, ele consegue se planejar e consegue ficar mais otimista. Então, eu achei muito legal essa aula. E eles falam da importância que tem o paciente entender o que tem de fato. Então é importante o paciente perguntar tudo. E outra coisa que falaram é a questão do apoio psicológico, né? É importante a gente ter um apoio psicológico. Eu costumo falar isso nas minhas consultas, quem é paciente meu vai lembrar. Eu costumo falar que nesse mundo louco que a gente vive, a gente liga a televisão, só vê violência, né? Só vê maldade. Então, se todos nós do planeta pudéssemos ter um apoio psicológico, seria muito bom. Ter alguém que parasse um pouquinho para ouvir a gente, pra gente descarregar um pouco essas tensões, essas coisas que passam pela nossa cabeça, ia ser muito bom. Imagina um paciente oncológico que está vivendo um período especial, com os seus familiares também vivendo um momento especial. Então o apoio psicológico é muito importante. Márcia, oi Márcia, tudo bom? Oi Marisol, tudo bem? Amanda, você vai fazer live comigo, confirma aí que eu já falei pro pessoal. Continuando aqui, né, para terminar, teve aula também falando de meditação e de mindfulness. E nesse momento eu mando um beijo especial para Regina Chamon, que é a médica hematologista responsável pelo serviço de medicina integrativa no Centro Paulista de Oncologia.
Gente, Regina Chamon, grave esse nome, a doutora Sangue Bom. Ela faz um trabalho de medicina integrativa fantástico, ela fala de meditação muito bom, muito bem, e a gente viu na ASCO que comprovou mais uma vez, né, porque a gente já sabe que a meditação aumenta a qualidade de vida dos pacientes absurdamente, tanto os que já tiveram câncer como os que estão vivendo câncer. A meditação, ela ajuda o paciente a tirar o estresse um pouco, a focar no que tem que focar, diminui sintomas como fadiga, melhora a respiração. Então é muito importante, é bem legal. A gente sabe que meditação hoje tem um benefício muito grande, com o mesmo nível de evidência que exercício e que outras questões. Então a meditação novamente veio forte, como um peso na ASCO. A gente já sabe do seu papel e a gente tem que aplicar. E puxando um pouco a sardinha para a Regina de novo e um pouco dos meus projetos futuros, até porque eu e a Regina, a gente está com um projeto legal que a gente vai contar em breve, falando da medicina integrativa, da oncologia integrativa, que é uma forma da gente ver o paciente como uma pessoa e não como uma doença, né? A gente tem um trabalho com pacientes que tiveram câncer para ajudar que eles voltem para sua rotina de uma forma mais fácil, porque quando o paciente termina o tratamento oncológico, né, termina a quimioterapia, as consultas se espaçam com o seu médico e aí ele se sente perdido ainda com alguns sintomas. Então a gente sabe hoje que a medicina, a oncologia integrativa, ela vem num caminho para tratar não só a doença, mas como paciente como um todo. E nisso a gente tem ajuda de psicólogo, a gente tem ajuda de vários profissionais, nutricionistas, profissionais que trabalham com exercício também. Então é importante, né? Coach também, medical coach, para ajudar o paciente a encontrar seu foco de novo e voltar para sua vida normalmente. Então isso é uma área que está vindo e a gente está batalhando aí, e eu adoro o trabalho da Regina, tá bom? Para fechar, né, a última frase, né, umas últimas aulas que eu assisti, que não existe uma fórmula certa. Isso é uma aula que eu assisti, tá, gente? Eu não tô tirando da minha cabeça, não, apesar de concordar 100%. E a gente tem 7 minutos para acabar. Eu vou fechar de uma forma bem legal, né? Não tem uma fórmula mágica, uma fórmula certa pra gente responder ao câncer, né? Se você teve o diagnóstico de câncer, não é errado você ficar triste, não é errado você ficar com raiva, não é errado você ter sensações alternantes, né? Cada um reage de um jeito, cada um tem sua sensação, mas a gente sabe que o mais comum é o paciente ficar curioso, né? A curiosidade é um sentimento comum do ser humano. É muito comum que ele fique curioso e é muito comum que ele vá para a internet, o paciente vá para a internet saber mais sobre sua doença. A gente soube, né, também pelos estudos, que 68% do que a gente tem na internet hoje sobre câncer é falso ou uma notícia mal elaborada. 68% é muita coisa, gente, muita coisa. Então isso da gente ir procurar tudo na internet não é legal. A gente tem que ir em sites confiáveis, né, que tenha já história, que a gente possa confiar, porque 68% vai deixar a nossa cabeça confusa e não vai estar dando a informação precisa. A cada 40 mil procuras, pesquisas no Google, 2.000 são sobre saúde. Então, saúde é um tema muito relevante, a gente tem que dar muita atenção e ter muito cuidado quando a gente procura na internet. E eles fecharam essa palestra que eu assisti falando que personalização na medicina, né, o tema do congresso foi a gente personalizar o tratamento do câncer. A gente tem que personalizar o tratamento sim, mas não personalizar o tratamento do câncer só. A gente tem que personalizar o cuidado que a gente tem com o paciente. Uma coisa que eu vi muito, que eu achei muito legal, foi um médico falando: gente, quando o paciente entra na sua sala, tratem como se fosse uma visita chegando na sua casa.
uma visita não chega na sua casa para jantar e você fala, ai, tudo bem, senta, tá aqui a comida, come e vai embora, né? A gente conversa, a gente quer saber da vida dele, quer conversar, quer se sentir próximo, quer sentir, quer que nossa visita se sinta acolhida. Então, mais uma vez, a ASCO mostrando aí a importância, né, da gente cuidar do paciente, não da doença. A gente tem empatia pelo paciente, né? A gente tem uma mania, né? Eu tenho, né, muita vontade de deixar sempre o paciente feliz na consulta, mas mais do que a gente tentar trazer coisas positivas, a gente tem que mostrar empatia, né, e compaixão. A gente tem que entender o problema do paciente e a gente tem que abraçar o paciente e dividir esse sentimento com ele, para ele se sentir acolhido. Então eu tô falando isso com uma maioria de pacientes para que vocês procurem isso dos seus médicos, né? Tem muito oncologista, gente. Muitas vezes a gente pode pedir para mudar mesmo o serviço público, né? A gente tem como procurar ser melhor atendido, tem como questionar isso. Então, busquem seus direitos e procurem pessoas, médicos que te atendam bem, tá? Sempre. E para fechar, uma frase, né, que eles falaram que a tristeza não é um problema, né? A tristeza não é um problema que tem que ser consertado, né? Você não pode se sentir triste e querer falar assim, não, eu não posso ficar triste. A tristeza faz parte do processo, ela é importante para a gente conseguir caminhar e não fuja dela, viva a tristeza para a gente passar pela tristeza e ir à frente. Da mesma forma a raiva, da mesma forma os outros sentimentos. Então não fujam dos seus sentimentos, ao contrário, quando a gente tem um psicólogo, a gente aprende que a gente tem que passar por isso para a gente ultrapassar a fase e viver num momento melhor. Então, gente, eu acho que fechei aí a 1 hora certinha, né? A gente tá acabando. Vou ver se eu consigo fazer a live com a Amanda essa semana. Vou ver se eu consigo fazer a live de pulmão com o oncologista que trabalha comigo. Eu vou fazendo post aqui anunciando isso. Um beijo a todo mundo que assistiu nesse Dia dos Namorados. É muito bom ter vocês por perto, é muito bom ter vocês nesse dia. Agora eu vou lá porque hoje é Dia dos Namorados. Gente, um beijo, compartilhe o post, mas a gente vai pegando as informações, dúvidas deixem aí que aos poucos eu vou comentando, tá? E vem muita novidades por aí, gente, tô cheia de projeto novo, me aguardem, beijo!